As Galera, eu sou a Tati do blog Eu Sou Assim. E hoje não vou mostrar pra vocês o que eu recebi essa semana. Esse vídeo só vai ao ar no sábado. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, que é um vídeo onde eu responderei algumas perguntas, chamadas de perguntas mais frequentes. E esse vídeo é uma ideia da Tati do blog Frappuccino Mocha Branco, acho que é assim que pronuncia. Vou deixar os créditos aí embaixo. Provavelmente eu postarei esse vídeo junto com o post do meu mês literário. Então, vai estar bem completão. Espero que vocês gostem. Se não quiserem ver também, não vai fazer nenhuma diferença na vida de vocês. O que acontece? Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas elaboradas pela Tati, pela Tatiana, a respeito de livros e essas coisas que vocês já estão cansados de ver. Então, eu vou responder algumas perguntas elaboradas por ela. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar nos formulários aí abaixo. Talvez eu crie algum formulário para caso vocês queiram responder de forma anônima. E coloque aí no post. Então, se tiverem perguntas, eu faço um novo vídeo daqui a um mês, mais ou menos, não sei qual periodicidade. Sei se vocês vão querer. Mas é isso, vamos às perguntas antes que esse vídeo fique longo demais. Primeiro item era. Suando. Primeiro item é mostrar a minha estante. Como não faz muito tempo que eu gravei um vídeo com um tour pela minha estante, eu só vou deixar o link do vídeo aí, não tem necessidade de mostrar de novo, tá? Onde comprou a estante? Tô olhando pra baixo que eu tô vendo a colinha. Onde comprou a estante? Essa estante aqui, né, que é a minha estante do vídeo lá do book do tour pela minha estante, eu comprei nas Americanas. Comprei mais uma, igualzinha a esta, que já tá aqui, mas ainda não montei porque eu tô esperando pra trocar de quarto, esperando pintarem, trocar janela, essas coisas, pra trocar de quarto por um quarto maior, porque aqui nesse quarto onde eu estou não cabe mais uma estante. Aqui, ó, guarda-roupa, aqui a minha mesinha do computador, então não tem espaço para mais uma estante. Mas essa daqui já tá abarrotada, aqui não dá pra ver ela inteira, mas lá em cima tem um monte de livros, assim, fora do lugar, que não tem mais espaço. Mas eu comprei nas Americanas. Mas esse mesmo modelo de estante tem no Extra também, se eu não me engano. Acho que é. Quando você começou a ler livros? Eu não lembro. Acredito que tenha sido, sei lá, quando eu aprendi a ler. 4 anos de idade. Mas a minha lembrança mais antiga é de ir na casa da minha avó, que mora do lado da minha casa, que lá tinha uma estante cheia de livros, eu ficava babando, 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 e toda vez eu pegava um. Minha avó sempre foi muito, muito rígida, assim, com as coisas dela, e eu lembro de pegar emprestado, pegava um escondido, lia, devolvia, tudo sem ela saber. Na minha casa, meus pais sempre incentivaram o estudo, a leitura, sempre até um tempo atrás. Mas eles mesmos nunca leram. Então, ver a estante da minha avó era o meu incentivo, da minha avó e da minha tia era o meu incentivo. E até que um dia eles se desfizeram da estante e doaram aquilo que tinha sobrado, doaram pra mim, que hoje são os meus livros mais antigos. E alguns eu acabei doando também, porque não faziam muito o meu estilo. Livros didáticos e livros espíritas, esses eu doei também. Próxima pergunta. Quando você começou a colecionar barra comprar livros? Colecionar foi nessa época, quando a minha avó e a minha tia me deram os livros que restaram, os livros que elas não queriam mais. E eu devia ter, sei lá, uns 10 anos talvez, não tenho certeza. Agora, comprar livros, eu só comecei a comprar quando eu comecei a trabalhar. 15 anos. E mesmo assim eu comprava bem poucos, porque eu ganhava muito pouco.
comprar bastante livros, acho que eu só comecei a comprar o ano passado. Bastante que eu digo, mais de, mais de, sei lá quantos livros por ano, mas sei lá, mais de 30 livros por ano comprado com meu dinheirinho. Mas antes eu comprava assim, 2, 3 livros por ano. Em ocasiões especiais, assim, tipo meu aniversário. Eu ia falar, então vou me dar tal livro de presente, sabe? Mas eu nunca gastei muito dinheiro com isso antes, porque antes do blog, não do meu blog, mas antes de conhecer blogs literários, antes de ter com quem conversar sobre livros, eu era rata de biblioteca. Então eu não comprava muito porque eu lia na biblioteca. Só quando eu comecei a trabalhar que eu perdi o tempo de ir na biblioteca é que eu comecei a comprar. E mesmo assim eu não comprava muito. Na faculdade eu não comprei praticamente nenhum porque eu não conseguia ler nada na faculdade. A faculdade tomava todo o meu tempo, todo o meu ânimo e todo o meu dinheiro. E aí eu não comprei, não li nada, acho que durante 3 anos. Mas depois que eu. Desculpa. Depois que eu parei a faculdade, aí eu comecei a gastar bastante, a comprar muito, a comprar mais que eu consigo ler. E depois do blog, então eu comecei a comprar mais ainda. Próxima pergunta. Qual o seu tipo de livro preferido? Eu respondi essa pergunta essa semana no meme no meme literário, que é da ideia da Mari Frioli. Eu respondi essa pergunta que meu gênero preferido, meu tipo de livro preferido são os romances. Não importa em que fórmula. Romance de banca, romance etiquilite, romance policial, fantasia, sobrenatural, desde que tenha romance. Sim, eu sou menininha, mas desde que tenha romance me agrada. Próxima pergunta. Qual a sua livraria preferida? Livraria física, na minha cidade não tem. O mais próximo é no shopping, numa cidade vizinha. E, se eu não me engano, é a Siciliano. Em um shopping é Siciliano, no outro shopping é Nobel. Mas são livrarias bem simples, não tem nada de interessante além dos livros. Não são grandes, mas aquela coisa, se eu for no shopping eu não saio de lá antes de passar nas livrarias. Mas eu gosto muito da livraria do Shopping Center Norte, da Saraiva, uma Mix Store lá do Shopping Center Norte. É uma livraria linda, vontade de morar lá dentro. E eu gosto muito também da livraria FENAC, da Paulista, que é aquela livraria, gente, aquela é um sonho. E eu conheci esses dias também, que meu irmão me levou pra conhecer a livraria cultural do Conjunto Habitacional da Paulista também. Olha, eu ainda prefiro a FENAC entre as duas. Eu sei que as duas são maravilhosas, mas eu ainda prefiro a FENAC da Paulista do que a Cultura da Paulista. Mas as duas são divinas, divinas. Aquela coisa que você senta lá, fica folheando livros por horas e horas e nem percebe. Agora, a livraria virtual, eu nunca tive problema com nenhum. Eu sei que muita gente reclama o tempo todo. Tem problema com entrega disso, entrega daquilo. Eu tive um problema com a entrega da minha estante, da segunda com as americanas, mas assim, só aquela coisa de não ter disponível no estoque. Eu falei, não quero saber, porque quando eu comprei tinha e eles entregaram. Mas eu nunca tive problema com nenhuma livraria, com exceção da Companhia dos Livros. Isso eu já falei também em algum outro post aí da vida. A Companhia dos Livros, uma vez eu comprei fazendo meu filme, da Paula Pimenta. E aí depois eles disseram que não tinha disponível no estoque, se eu queria que eles devolvessem o dinheiro ou trocar de mercadoria. Eu falei para devolver o dinheiro, mas eles só responderam dizendo que não tinha disponível no estoque um mês depois que eu tinha comprado. Aí eu recebi o dinheiro de volta e acabei nunca mais comprando esse livro em nenhum outro lugar. Não tive oportunidade. Então, assim, com exceção da Companhia dos Livros, eu não tive problema com nenhuma outra. Eu compro muito, muito, muito no Submarino. Compro muito nas Americanas, compro na Saraiva, compro até livro nas Casas Bahia, virtual, e no Extra. No Walmart também. Então, essas todas que eu mencionei, eu não tenho problemas com elas, não. Pelo menos até hoje não tive. Submarino uma vez me mandou um livro com defeito. E aí eles se ofereceram pra trocar tudo. Eu acabei não trocando porque eu não queria
e no correio, porque como eu moro no fim do mundo, né, é difícil ficar indo nos correios. E como não era nenhum tipo de defeito que atrapalharia a minha leitura, eu continuei com o livro, mas foi opção minha. Próxima pergunta. Qual sua série de livros preferidos? Harry Potter, sem dúvidas, Harry Potter. Uh, Harry Potter, sei lá, pra mim é um concurso, então eu vou escolher uma segunda série de livros preferida. Twilight. Pode me crucificar e falar o que quiser, mas eu adoro Harry Potter e Twilight, mesmo com todos os defeitos de Twilight, porque Harry Potter é perfeito. Queria encontrar uma terceira série, porque essas duas pra mim são a concurso, mas agora eu não consigo pensar em nenhuma outra. Mas Harry Potter e Twilight com certeza são as minhas séries de livro preferidas. Próxima pergunta. Você frequenta bibliotecas? Não, hoje não. Foi como eu mencionei, na época em que eu não trabalhava e que eu tinha assim, tarde livre, não tinha Twitter para atrapalhar minha vida, eu passava as tardes na biblioteca aqui da cidade, que é uma biblioteca bem pequena, mas para mim aquilo era o paraíso. Era uma biblioteca, uma coisa que eu detesto em biblioteca, que hoje é muito comum, e naquela época já era, a biblioteca você não podia entrar. Tinha umas estantes no fundo e um balcão, e você pedia o livro no balcão. E eu detestava isso, porque todos os livros que eu imaginava serem interessantes, eu já tinha lido. Então eu queria descobrir um livro no meio da estante, e eu não podia. Mas de tanto ir lá, a moça que trabalhava lá, a Renata, não esqueço o nome dela até hoje, ela me deixava entrar. Passava lá por baixo do balcão, ficava lá horas e horas só procurando um livro. E era delicioso. Delicioso. Eu voltava assim. E também só tinha limite de livros pra pegar. Mas às vezes. Mas como era eu, ela deixava eu pegar mais livros do que eu queria. Porque naquela época eu não fazia nada da vida. Eu só lia. Não tinha séries pra atrapalhar minha vida. Não tinha computador. Sério. Eu lia o dia todo. E aí eu pegava assim, sei lá, se era um prazo de uma semana pra entregar, eu pegava 5 livros. Porque eu lia um por dia. Se era romance de banco, então, lia 2 por dia. Lia muito. Foi nessa época que eu li todos os livros que tinha lá do Sidney Sheldon. Tristemente, ainda não existia o Scooby naquela época e eu nunca fui disciplinada a ponto de ficar anotando todos os livros que eu lia em um caderninho. Então eu não lembro de quase todos os livros que eu li e muito menos da história deles. Então muitos livros estão na minha lista para reler, mas foi uma época muito boa. Próxima pergunta. Quais são os seus autores preferidos? Acabei de comentar, Sidney Sheldon. Sem dúvidas, Sidney Sheldon para mim é o concurso. O Sidney Sheldon tem sei lá quantos livros publicados, uns 30 talvez, mais eu acho. Mas no Brasil deve ter uns 15, não tenho certeza. Mas eu li todos, e de todos esses, só tem um dele que eu não gosto, porque a temática não me agrada, que é um livro sobre ETs, e eu nunca fui muito chegada nessas histórias de alienígena, ficção científica, nunca me agradou de modo geral. Aí, além de Sidney Sheldon, Nicholas Sparks, claro, J.K., que mais? Uma autora que eu gosto bastante, que ela escreve muito livros de banca, que é a Annie Mater, adoro. Então, Sidney Sheldon, Nicholas Sparks, a J.K. Rowling, Annie Mater, Irving Wallace, é um cara que tem uma escrita bem parecida com Sidney Sheldon, escreveu Os 11, se eu não me engano, o nome do livro, e Homens. Acho que até tinha um dele ainda, mas também é da minha época de biblioteca. Max Lucado, sem dúvida, Max Lucado, um autor que escreve livros cristãos. Que fique claro que toda vez que escolher um autor preferido, nunca vai ser um
autor, ou raramente não vai ser um autor que eu li apenas um livro. Porque se fosse assim, nossa, tem muitos autores que eu sou apaixonada. Sei lá, Susan Collins, vários. Então eu nunca coloco na lista, eu tento não colocar na lista esses autores. Eu preciso ler mais de um livro e mais de uma vez aquele livro para ele entrar na minha lista de preferidos. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais são os canais do YouTube que você recomenda? Eu vou deixar aí no texto, no post, porque é difícil falar, porque eu não lembro o nome de todos, mas eu vou deixar indicação não só de canais que falem de livros, como também indicação de outros canais que eu assino e que eu não perco o vídeo assim que sai, tá? Qual sua adaptação preferida para o cinema? Harry Potter, sem dúvidas. E aí eu vou mencionar... Tô vendo meus DVDs. Harry Potter. E aí eu vou mencionar dois filmes que eu não li os livros ainda, mas são dois filmes dos meus preferidões, assim. E que se o filme é tão bom e o filme geralmente não tem a mesma qualidade dos livros, eu imagino que os livros sejam perfeitos e as pessoas que já leram, unanimidade diz que são perfeitos. Que é Um Amor para Recordar, que é a adaptação de A Walk to Remember, do Nicholas Sparks, e PS Eu Te Amo, da Cecilia Ahern. Eu não li os livros, mas eu sou apaixonadíssima pelos filmes. Então já vai entrar na minha lista de adaptações preferidas para o cinema. Mas Harry Potter se encaixa perfeitamente nesse tópico. Próxima pergunta. Quais clássicos da literatura você gostaria de ler antes de morrer? Isso é difícil. Antes de falar de quais clássicos eu gostaria de ler, eu vou dizer que eu gostaria de reler todos os livros do Harry Potter. Esse ano eu li o primeiro, mas eu não sei se eu vou ter tempo de ler os outros, porque eu tenho muitos livros para ler. Mas eu queria ler todos antes da estreia do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Eu queria reler todos os livros do Sidney Sheldon. Eu queria reler todos os meus livros, pra falar a verdade. Mas se eu conseguisse reler todos os livros do Sidney Sheldon, todos os livros do Harry Potter, e se eu conseguisse reler os dois livros que eu tenho do Max Lucado, Nicholas Sparks não, porque Nicholas Sparks eu li recentemente, então ainda tá vivo na minha memória. Mas esses aí eu já estaria feliz. Agora, de clássicos da literatura que eu gostaria de ler antes de morrer, Jane Austen, Agatha Christie, já li bastante Agatha Christie, mas eu queria ter tempo de ler mais. O que mais? Só vem esses agora. Não devia ter preparado a resposta antes, né? Mas eu não funciono se olhar pra minha estante. Mas são esses. Próxima pergunta. Você já leu Jane Austen? Já, há muito tempo, mas não lembro de praticamente nada. Então eu gostaria muito de reler. Mas é aquela coisa, né? Não sei quando vou conseguir. Próxima pergunta. Você gosta de quadrinhos? Eu gosto, mas não é nada que eu fale, oh meu Deus, quadrinhos. Não. As vezes em que eu leio quadrinhos é quando é uma história, como que eu vou dizer, já conhecida, como o graphic novel de Crepúsculo, ou aqui embaixo não dá pra tirar, As Aventuras de Tom Sawyer. Então é assim, é uma história que já é conhecida, ou muitas vezes de um livro que eu já li, ou de um livro que eu tenho, e eles fazem uma edição em quadrinhos. Então, quando é assim, eu gosto bastante. Mas de modo geral, não sou aquela que pega o jornal e vai nos quadrinhos, não. Na maioria das vezes eu pulo. Olho lá em cima, palavras cruzadas e acabo no meio dos quadrinhos. Próxima pergunta. Qual capa de livro você mais gosta? É difícil. A gente sabe que tem muita capa feia por aí, mas também tem muita capa linda. Então eu escolhi uma da minha estante, que é uma das que eu acho mais lindas, que é essa daqui.
Meninas Inseparáveis, da Lori Lancens. E eu já comentei dessa capa no vídeo, acho que da minha estante, não tenho certeza. Aqui ela tá. Essa é a capa, uma das capas que eu mais gosto da minha estante. Foi eleita pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Próxima pergunta. Qual livro você está lendo no momento? Eu terminei essa madrugada, dormi cedo ontem, acordei às 6 horas da manhã e peguei um livro pra terminar que era o Longe Demais, da Jennifer Eccles. A resenha acho que sai terça-feira. Não tenho certeza, mas acho que sai na terça pela minha programação. E muito bom. Bem melhor, na minha opinião, do que o Como Fiz Esquecer Você. Mas essa diferença de qualidade é só por causa da protagonista. E aí o próximo livro que eu vou começar hoje à noite, ou não sei quando, mas hoje, Eu Sou o Número 4, que é o primeiro livro da série, Os Legados de Lorien. E aí eu posso dizer que eu evolui bastante, mais uma vez, porque como eu disse, o livro que eu não gostei de Sidney Sheldon era o livro que tratava de alienistas, porque eu não gosto de livros desse sentido. E Eu Sou o Número 4, eles são alienistas, eu falei? Alienígenas. Ai, que feio. Eu Sou o Número 4, eles são de outro planeta, né? Então, só o fato de eu querer ler esse livro já é uma vitória pra mim. Mas também, né, gente, um ET desse, quem não queria? Esse eu começo hoje. E a resenha acho que só na outra terça-feira. Acho que é. Mas isso não importa. Então era isso, eram essas as perguntas. Fiz nenhuma. Mais uma vez, quem quiser deixar alguma pergunta, pode deixar. Ou no canal do YouTube mesmo, ou lá no blog. E a gente se vê sábado no vídeo onde eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi. Beijão e até a próxima.